Salve, meus amigos! Queria trazer aqui um guia de amadurecimento para movimentos da igreja. Não exatamente para movimentos da igreja, porque, vamos e convenhamos, eu acho que um rapaz de 20 e tantos anos não tem muito a adicionar para conventos franciscanos, né, para monastérios. Então, não é para toda essa galera, mas eu diria que se você tem um grupo de jovens ou qualquer coisa do tipo, acho que tem muita coisa para movimentar e provavelmente você não sabe por onde começar e eu gostaria de te ajudar a resolver esse quebra-cabeça. Por que não? Né? Então, o que você vai ver hoje? Você vai ver os tipos de movimentos da igreja que você pode estar abordando. Também a respeito especificamente dos tipos que são os grupos e quais são os aspectos que vai fazer com que o seu grupo tenha um diferencial frente a todos os outros grupos de jovens, frente a todos os outros grupos de jovens de outras denominações. Lembrando, isso daqui é para católicos. Esse conteúdo vai te ajudar e o nosso objetivo é ir para o céu. Tá bom? Então, se você tem um grupo de jovens, se você participa de um grupo de jovens, se você está liderando um grupo de jovens, se você coordena um grupo de jovens, acompanhe aqui até o final e você vai ver o que precisa ser feito para que essa obra de Deus dê muitos e muitos e muitos frutos, e não apenas frutos medíocres, mas frutos incríveis. Então, vamos lá. Movimentos da igreja. E aqui, igreja, quando eu falo igreja, esteja subscrito Igreja Católica. Tá bom? Então, quais são esses movimentos? A gente tem as ordens, a gente tem as pastorais, os ministérios e os grupos. Tem uma realidade própria e específica para cada um. Eu não vou entrar a respeito de todos, até porque a maior parte deles eu nem sei. Eu vou entrar naquilo que me cabe, e o que me cabe é justamente a respeito de grupos, porque eu participei, caso vocês não saibam, dos Jovens Sarados. Cheguei a ter ali uma vivência mais íntima, cheguei a quase se tornar uma liderança no negócio. Não me tornei uma liderança porque eu senti minha vocação indo para outros caminhos, né? Indo para outros caminhos. Mas vamos lá, as ordens. Como movimento da igreja, as ordens elas têm como principal fim suscitar um tipo específico de espiritualidade. Então, por exemplo, os beneditinos, eles vão pegar um tipo de espiritualidade mais árdua, mais penitente. Os franciscanos, o tipo de espiritualidade focado na pobreza, né? Os dominicanos, o tipo de espiritualidade focada no estudo. Os jesuítas têm uma espiritualidade mais focada na catequese, na educação do povo. Enfim, essa é a proposta. Então, as ordens, elas são um grupo de religiosos. Os religiosos são pessoas que consagram sua vida totalmente à igreja sem se tornarem sacerdotes, ou porque não podem, ou porque não querem. As moças não podem, os rapazes não querem. Dá para também participar de uma ordem, de uma congregação, de uma... enfim, de um negócio desses, e ser padre. Existe essa possibilidade. Mas a maior parte deles não é. Geralmente o chamado é pro estilo de vida, é para o carisma, né? E não propriamente dito para o sacerdócio, para, enfim. Então, o chamado é pro carisma. Não quer dizer que alguns são, outros não são padres, isso independe. A pessoa tem que apenas querer viver aquele carisma e ter um chamado específico para aquilo. Pastorais. Pastorais, isso daqui é o quê? É o que faz a igreja do cotidiano funcionar, basicamente. Então, para a igreja funcionar, precisa ter a pastoral do dízimo, a pastoral do batismo, a pastoral da catequese. Catequese é uma pastoral. Então, as pastorais... Mano, filha de uma puta, porque só quando eu vou gravar a porra do vídeo, esse nariz inventa de ficar coçando. Que ódio. Então, as pastorais são esses pequenos movimentos que existem dentro da igreja que tem como único foco manter a organização e como é que elas funcionam. Se você quer, né, amadurecer uma pastoral dentro da sua igreja, o que eu recomendo? Eu recomendo, existe uma regra clara para essas coisas, tá bom? Tanto ordem, quanto pastoral, quanto ministério, quanto grupo. Você entender, eu vou dar aqui o segredo, cara. O segredo, o mistério que ninguém te revelou e que eu tô te revelando agora. Tá bom? Para você conseguir amadurecer o movimento. Então, para você conseguir amadurecer o movimento no qual você está, a regra é, não o movimento especificamente, mas o movimento regional, ou seja, a sua pastoral naquele ambiente que você vive, porque, querendo ou não, a gente é cristão de casa, então a gente tem que cuidar da nossa casa, e a nossa casa, em toda sorte de situações, é o ambiente onde a gente vive. Tá bom? Então, o que você pode fazer para amadurecer sua pastoral é, entender a proposta.
Cara, essa daqui é a regra para quase tudo. Se você entende a proposta da coisa, você consegue aplicar ela corretamente. Então, a pastoral do batismo. Qual que é a proposta da pastoral do batismo? É fazer as pessoas vivenciarem corretamente o seu batismo, se prepararem adequadamente para esse batismo. A pastoral do batismo, ela tem como único objetivo existente fazer as pessoas se prepararem adequadamente para o batismo. Se você quiser fazer a sua pastoral ir para frente, avançar, você precisa, antes de tudo, entender a proposta e depois conseguir aplicar essa proposta. Essas são as regras principais, tá bom? Então, tô numa pastoral. Qual que é a proposta da pastoral? Pastoral, sei lá, da liturgia. Aí é ministério, na verdade, não é ministério litúrgico. Mas a pastoral do dízimo. A proposta da pastoral do dízimo é facilitar o caminho das pessoas para elas pagarem o dízimo. Porque quanto mais fácil, mais acessível fica, mais pessoas pagam o dízimo por consequência. Muitas pessoas não pagam dízimo ou por preguiça, ou porque não tem dinheiro, ou porque acham que não tem dinheiro, melhor, né? Ou porque acham que, demorado, chato, não vou fazer. E aí elas deixam de fazer uma coisa que é um dos mandamentos da igreja que todo mundo devia fazer. Mas beleza. Né? Então, como você amadurece sua pastoral? Você entendendo a proposta e você aplicando ela corretamente. E para isso, como é que você vai entender a proposta? É simples, estudando. Começa por aí. Então, vai estudar sobre o que significa o batismo, vai estudar sobre o que significa o dízimo dentro da igreja católica. Enfim, estude. Aprimore-se, seja melhor do que você é hoje. Não é que o ministério não faça nada, é que o ministério está apegado a uma função específica. Então, o ministério, como um movimento da igreja, eu acho que ele é muito fraco, muito frágil, ali conceitualmente falando, é evidente. Não estou falando que eles não ajudam ou que não rende fruto, não estou querendo dizer nada disso. Estou querendo dizer, conceitualmente falando, é muito frágil acusá-los de serem movimentos da igreja. E aí a gente vai para a questão dos grupos. E aqui nos grupos é também toda sorte de coisa. Então é grupo de jovem, encontro do RCC, estudo da Bíblia, todas essas coisas, tá bom? Então, se você tem um grupo, como você vai amadurecer o seu grupo para conseguir crescer esse grupo? O seu objetivo é esse, é conseguir crescer esse grupo. A maior parte dos grupos, independente do contexto, seja do grupo de estudo ou grupo de adoração, que geralmente são os mais comuns, os que também rendem frutos mais assim visíveis, não no sentido de que as pessoas têm uma fé mais profunda, mas que elas têm mais pessoas, simplesmente porque é mais atrativo mesmo. Eles geralmente são formados por 4 coisas: por lideranças, ministérios, participantes e convidados. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter alguém que coordena, vão ter coisas para serem feitas, vão ter pessoas para fazer essas coisas e vão ter pessoas para estarem, conviverem, né, fazerem o que você está oferecendo. Então, antes de tudo, você tem que entender, o seu grupo ele oferece alguma coisa. Se você não tem clareza de proposta, olha aí de novo. O que é proposta? O que você está propondo? Qual é a ideia central do seu grupo? O que acontece? A maior parte dos grupos de jovem, eles se resumem a ser grupos de jovem e, por consequência, acabam perdendo a vitalidade porque eles não têm nenhum ponto de identificação. Então, por exemplo, o Jovens Sarados usa o slogan ser jovem sem deixar de ser de Deus. É um slogan. Na minha concepção, tem coisas a melhorar, mas falta um pouco de personalidade nisso, porque, a princípio, todos os grupos de jovem, missão, carisma, enfim, eles usam essa mesma premissa, ser jovem sem deixar de ser de Deus. Então a gente vai fazer coisa de jovem. O que o jovem gosta de fazer? Jovem gosta de ir na balada, jovem gosta de ir em festa, jovem gosta de ficar em grupo, conversar em grupo, jovem gosta de comer, jovem gosta de beber. Enfim, eles não bebem mais, eles gostam bastante de uma Coca-Cola. Aí você pega a Fraternidade de São João Paulo II, é uma fraternidade, então ela meio que mistura as duas coisas, grupo e ordem. E claro, serve em pastorais, também tem ministérios, enfim. E ela tem uma perspectiva. Você pega como é que é o nome daquele negócio? O Centro Dom Bosco, ele também é outro grupo, também tem outra perspectiva, que é uma perspectiva mais de estudo, de levar o negócio para a questão intelectual. E você não pode, de maneira nenhuma, questionar a vitalidade de nenhum deles.
A igreja ela é montada justamente por uma multiplicidade vamos assim dizer, talvez não seja a maneira mais correta de se dizer isso, mas é uma maneira, multiplicidade de facetas de Deus. Então Deus se apresenta de uma maneira mais solta, mais suave, mais irreverente, vamos assim dizer, nos grupos de jovens, e de uma maneira mais fixa, mais contundente, mais rigorosa e inflexível quanto a esses grupos de estudo. Só que o que acontece? Quando você se foca em simplesmente ser, eu sou um grupo de estudo. Beleza, você é um grupo de estudo. Vai dar certo? Muito provavelmente não. Você não vai conseguir mais do que 2 ou 3 participantes, e esses 2 ou 3 participantes vão ser tão fracos quanto você e a sua proposta é. Então, primeiro, tenha esclarecimento de proposta. Porque os movimentos protestantes, eles usam isso, sei lá, desde a década de 90, desde a década de 50. É um negócio que começou há muito tempo. Então, o que acontece? Eles se valem da novidade do evangelho com uma metodologia que é antiga, é sem face, sem perspectiva. Então a pessoa olha, não gera identificação imediata, parece só um bando de doido. E beleza, pode ser um bando de doido. É por isso que é tão interessante os franciscanos, os monges. Por quê? Porque o monge, você bate o olho, às vezes pela cor, se você tiver um pouco de conhecimento a respeito das ordens, às vezes pela cor você já identifica de que ordem, pelo hábito também já identifica de que ordem aquela pessoa pertence. Como eu falei, eu fui Jovem Sarados durante muito tempo, então eu vou falar da realidade que eu conheço. Existe a ordem das servas de Nossa Senhora da Alegria, que tem uma roupa muito bonitinha, azul escuro e branco. E que, mano, show de bola. É legal. Na hora que você vê, gera uma identificação imediata. Então, a sua proposta, ela não pode estar simplesmente atrelada a um desejo genérico. Você vai ter que especificar isso e materializar isso em algum detalhe. E esse detalhe é o que a gente gosta de chamar lindamente de símbolo. O que diabos é um símbolo? Você sabe o que é um símbolo, eu sei o que é um símbolo. Muitas coisas podem ser símbolo. O ponto de interrogação pode ser símbolo. Mapas são repletos de símbolo. Essa Bíblia aqui tá toda lascada. Esse ícone aqui da capa, ele é um símbolo também. Enfim, então, símbolo tem uma série de coisas, mas o que eu posso indicar? Um símbolo é um ponto de identificação. É um deles. Então, garanta que você tenha um símbolo. Os Jovens Sarados, por exemplo, tem o tal. O tal é um símbolo, um ponto de identificação, que aí em qualquer ambiente onde você tiver, qualquer ambiente no Brasil, evidente, em que um jovem sarado está andando, ele reconhece outro jovem sarado por meio do tal. Isso é essencial, ter um símbolo, independente dele de qual for. Tem toda sorte de símbolo diferente que você pode identificar de inúmeras maneiras, ou que você pode planejar de inúmeras maneiras. Você pode pensar um símbolo seu, um símbolo do seu grupo, você pode adotar um símbolo que já existe dentro da igreja. É evidente que você não pode adotar o símbolo da cruz, porque eu acho que isso daí é até um pouco de mau gosto. É fogo, mas o nome do canal é Bom Senso Católico, então às vezes a gente tem que falar o óbvio. Então, adote um símbolo, mesmo que esse símbolo tenha sido completamente inventado por você, e saiba que esse símbolo vai ser o ponto de identificação de sua turma. Então, é um dos motivos porque alguns grupos crescem e outros permanecem pequenos. Tá bom? Que é o quê? É o símbolo específico e único e unificante, ou seja, toda uma lógica, toda uma realidade se unifica simbolizada naquele pequeno símbolo. E aquele símbolo vai indicar, vai representar o carisma, o seu pensamento, o pensamento do líder, não, do fundador, o pensamento de como é o carisma por trás daquilo, né? Então, crie ou adote um símbolo, isso é essencial. Outro, uma linguagem específica. Do mesmo jeito que eu falo do símbolo, as palavras também são símbolos. E as palavras como símbolos têm uma força muito, muito grande. Quer ver como isso é verdade? Pensa num influenciador que você segue. E aí pensa na palavra símbolo dele, a palavra que representa ele. E essa palavra que representa ele é justamente esse ponto de identificação. Então é uma gíria, é um trejeito de falar, um trejeito de linguagem, no caso.
ou é um sotaque muito próprio, específico daquela pessoa. E aí você vai perceber que os influenciadores que você segue, eles têm uma coisa que eles chamam de piada interna. E essa piada interna é justamente isso. É um ponto de construção de uma comunidade. Então tudo se constrói em cima ali daquele entendimento de que nós estamos juntos. Então aqui, para os movimentos de grupos, você já entendeu, né? Então, tem que ter liderança, ministério, participante, comunidade. Geralmente ele é montado nesse formato, liderança, ministério, participante e convidados. Ele precisa de um símbolo unificante, ele precisa de uma linguagem unificante, porque tudo isso gera o que nós chamamos de consciência de comunidade. O ser humano, por natureza, gosta de participar de comunidades. E a verdade é que é muito provável que você participe de alguma comunidade nas redes sociais, e isso serve como exemplo do que eu estou falando. Qualquer uma das coisas que eu estiver falando aqui, você pode simplesmente pensar, eu faço igual? Existe uma realidade parecida com essa que ele está falando? E você vai encontrar diversas identificações, porque isso não depende de mim. Isso é uma regra de como funcionam essas coisas. E aqui que estão as estratégias principais para você conseguir crescer um grupo de jovens, conseguir estabelecer. O primeiro é o símbolo, o segundo é a linguagem. O terceiro ponto, que é muito importante também, é você conseguir diferenciar por algum patamar ou intimidade superior aqueles que são colaboradores daqueles que são meros convidados. Por quê? Os colaboradores, eles têm que se sentir como participantes de uma comunidade à parte, na qual aquele ambiente é onde você vai revelar as pequenas verdades do seu grupo. O nome disso é seita. Sim, eu estou te ensinando como fazer uma seita. Só que se você fizer do jeito certo, a mesma estratégia que você usa para construir seitas, você vai usar para construir um grupo. E isso vai gerar um ponto de identificação muito maior e você vai conseguir construir um grupo muito mais sólido. Não estou falando para você construir uma seita. Pelo amor de Deus, bom senso. Você é católico. Católicos não constroem seitas. Mas você está aqui e você está querendo saber como amadurecer o seu movimento, o seu grupo. Qual que é a treta? Por que existe esse negócio da seita? É bem simples. Você tem que gerar curiosidade em quem está participando. Para ela pensar, caramba, essas pessoas que servem, elas estão numa realidade mais profunda. Essas pessoas que servem, elas estão dentro e com conhecimentos que eu não tenho acesso. E não tenho acesso porque eu ainda não paguei o preço. E aí, com essa curiosidade, a pessoa vai ter uma disposição maior a servir, engajar e, eventualmente, participar da comunidade. Isso também faz com que as pessoas, eventualmente, tenham receio de sair justamente desse patamar, porque eles sabem que não é simplesmente estar junto que já vai fazer ele alcançar aquele patamar. Então, como é que você faz isso? Aí que tá. Aqui a gente entra num problema muito complicado, porque você vai precisar conseguir diferenciar um aprofundamento específico que é para os colaboradores, vamos chamar assim, aqueles que participam, que adotaram o símbolo e o linguajar, aqueles que estão plenamente configurados ao grupo. Para viver o carisma específico, você precisa conseguir relacionar isso sem prejudicar aqueles que estão participando. Mas os participantes, eles têm que, por necessidade, se sentir curiosos do que eles fazem em segredo. Foi desse jeito que os maçons conseguiram tanto tamanho. Não é simplesmente porque eles investiam dinheiro, faziam isso, faziam aquilo. Não, mas é porque, por serem uma ordem escondida, isso gera imediatamente curiosidade. E você tem que saber explorar essa curiosidade para conseguir guiar as pessoas. Só que o que acontece? Esse conhecimento mais íntimo, você não vai liderar ele para você, que é o que faz uma seita. O que é uma seita? Uma seita nada mais é do que uma pessoa que apresenta verdades escondidas, verdades que ele não pode revelar para todos, uma meia dúzia de malucos que vai acompanhar essa pessoa, que vão sujeitar a sua vida a essa pessoa, que vão sujeitar seu ser a essa pessoa, porque esse cara gera algum tipo de satisfação emocional, satisfação psicológica, enfim. Só que essa pessoa, ela geralmente guia as outras pessoas para si mesmo. Quando você, no seu grupo, criar esse estado, tem certas pessoas que têm certos privilégios maiores do que aqueles que estão meramente participando, isso vai gerar mais engajamento. E quando a pessoa entra nessa segunda etapa,
na qual ele vai estar engajado e por dentro dos mistérios escondidos, nesse momento você não vai guiar a pessoa para você, você vai guiar a pessoa para Jesus Cristo. Então, aí que tá o pulo do gato. Por que a maior parte dos grupos de jovens geralmente falham, fracassam e acabam enfraquecendo e não tendo resultado? Porque eles simplesmente focam em que as pessoas tenham um contato com Jesus Cristo. Só que esse contato com Jesus Cristo sem engajamento nada mais gera do que rejeição. Porque a verdade é que a realidade que Jesus Cristo nos apresenta, ela é perigosa, ela é difícil, ela é dotada de um custo muito alto. Ela é dotada de uma dificuldade muito grande. Inclusive, Santa Teresa fala isso. Teve uma época em que ela estava passando por uma série de necessidades espirituais, com tentações, enfim, e tudo, um monte de coisa. Tentação, você sabe como é que é. E aí ela foi no sacrário, com o dedo em riste, apontando para o Jesus e falou: onde você estava que me fez passar por tantas dificuldades? E aí Jesus Cristo, um sorriso no rosto, vamos dizer assim, respondeu para ela: estava te vendo lutar. Então, Jesus Cristo, ele nos impõe uma luta bem grande. Então, no primeiro momento que você vai oferecer é uma alegria muito grande. Aqui, o seu foco não é fazer a pessoa se engajar e se dedicar por Jesus Cristo. Aqui é fazer a pessoa entrar e ficar. Como? Eu não sei. Aí você tem que explorar estratégias para conseguir realizar esse grande fenômeno. A partir do momento que você coloca ela para entrar e ficar, ela vai ter que perceber que existem pessoas ali naquele ambiente que têm privilégios em relação a outros. E depois disso, tem que ser suscitado na pessoa um desejo maior para que esses privilégios ela também tenha. Então é bom que você aprenda como criar privilégios que valham a pena. Como você consegue isso? Pensando na proposta. Qual a proposta do seu grupo? Pense nela 10 vezes. Não faça simplesmente um grupo de estudo. Um grupo de estudo não gera resultado. Um grupo de estudo, ele morre, ele fracassa. Então, pense, o seu grupo de estudo é sobre algum tema em específico? Então pense em um problema da vida cotidiana. Pense em um problema que a maior parte das pessoas não tem. Eu pensei em vários problemas que os católicos tinham e criei esse canal. E aqui, no futuro, eu vou colocar um grupo específico para uma galera que tiver uma decisão mais determinada. E para esses que tiverem uma decisão mais determinada, terão o privilégio, sim, de se encontrar com conteúdo mais profundo, mais denso, que alcança um lugar que eu não vou conseguir alcançar só com os meus vídeos semanais. Então, se você tem interesse, segue esse canal que você vai ver no futuro o que vai acontecer. E vai ser muito interessante para todos nós. Então, se você já estabeleceu sua proposta, já estabeleceu seu símbolo, sua linguagem própria e já conseguiu criar essa diferenciação de patamares, e se você conseguir oferecer tudo isso de uma maneira que gere comprometimento e engajamento das pessoas que entram, provavelmente você já está vendo frutos. É um guia, é difícil, não foi feito para ser fácil. Eu não estou falando que é fácil, não estou falando que tudo que você fizer vai dar resultado, mas eu estou falando que se você tentar, vai dar certo. Às vezes demora, às vezes é mais rápido. Isso vai depender da pessoa, do quão comprometida ela está com a proposta que ela criou. Enfim, tem uma série de fatores para você pensar nesse assunto. Mas se você chegou até aqui, é muito provável e aplicou tudo que eu estou falando, é muito provável que o seu grupo já está bombando muito mais do que os outros grupos da sua cidade, da sua paróquia, enfim, do que você conhece. Justamente porque você conseguiu gerar um ambiente onde as pessoas se identificam com a sua proposta. E identificar com a proposta é o principal objetivo. É o que faz as pessoas realmente se engajarem com uma ideia. Se você achou esse conteúdo interessante, ou se você acha que alguém vai achar esse conteúdo interessante, não esqueça, você pode compartilhar aqui embaixo, só clicando no botãozinho de compartilhar, pegando o link e mandando para alguém que você acha que vai ser do interesse. Ou se você só gostou, você pode deixar um gostei e se inscrever no canal aqui. Não, esse canal não é especificamente sobre construir grupos de jovens, não é minha ideia. Minha ideia é o quê? É ensinar você a amadurecer a sua fé. Eu estou aqui com um único e exclusivo objetivo de que você entenda o motivo pelo qual você nasceu, o motivo pelo qual Deus te criou. E se eu conseguir alcançar
nem que seja uma pessoa, o meu objetivo já foi cumprido, tá bom? Então, se você gostou, eu te peço encarecidamente, porque é difícil no começo da caminhada, você se inscreva aqui, faça um comentário interessante. Se você achar que eu falei alguma besteira, por favor, comenta para me ajudar, para eu entender o que eu falei de errado, e às vezes eu posso até corrigir num vídeo futuro. Agora, se você acha que eu só falei coisas certas, você aplicou e deu certo, também coloca aqui embaixo, nem que seja daqui 2 meses, enfim, coloca aqui embaixo para eu ver que está dando certo. Tá bom? E coloca o nome do seu grupo também, se tiver uma rede social, que a galera vai identificar e ver nas redes sociais. E quem sabe alguém da sua cidade pode estar indo. Tá bom então? Então eu vejo vocês no céu.